Desorganização é sempre visto como um motivo de conflito no casamento. E comigo e com o Gel não foi diferente. Calma, isso não quer dizer que a organização tem sido um empecilho para mim e para o Gel recentemente, ou que a gente tem discutido muito sobre isso aqui em casa, mas quem conhece a gente ou quem tem acompanhado aí a gente pelos vídeos sabe que a gente não fica esperando as coisas acumularem pra gente conversar entre a gente. A gente viu algo que a gente discorda, a gente conversa. E a questão da organização foi uma delas. O que realmente acontecia? Bom, às vezes eu pedia pro Gel arrumar a mesa dele, por exemplo. Tipo assim, amor, arruma sua mesinha de estudos para que eu possa dar uma limpada na sala. Aí ele falava, ah, claro, amor. Aí ele ia e arrumava. E aí eu perguntava, e aí, Gel, arrumou? Aí ele falava, claro. Só que eu chegava lá, eu olhava pra mesa e pensava, isso aqui não tá arrumado. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu e meu esposo, a gente não tem o mesmo conceito sobre o que é arrumação. E aí, vendo isso, eu comecei a pensar, então, quais são os meus parâmetros de arrumação para que eu pudesse conversar com ele a respeito disso. E eu percebi que eu tenho 3 parâmetros para arrumar ou organizar qualquer coisa. E eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro parâmetro que eu tenho é a respeito da quantidade de coisas visíveis. Aqui na minha mesa, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. E esses bonequinhos que estão aí porque eu tava mexendo neles. Então, poucas coisas em um ambiente, pra mim, é mais. Menos é mais. Quanto menos coisa, melhor e mais arrumado ele está. Essa primeira parte é fácil de entender, eu creio eu. O segundo parâmetro que eu tenho é a respeito da organização prática das coisas. Não adianta essa mesa aqui tá cheia de coisa, eu tirar tudo, colocar numa caixa e guardar. Se eu fizer isso, vai ter menos coisas aqui, mas não vai dar uma organização prática, porque quando eu precisar de uma caneta, eu vou ter que procurar no meio de todas as coisas da caixa. Quando eu quiser um bloquinho, talvez nem mais vai existir, porque já vai estar todo bagunçado com as coisas. Então, precisa ter menos coisas, mas as coisas que você tirou precisam estar organizadas de uma maneira prática. E o que é essa maneira prática? Eu uso a questão prática em relação ao uso. Por exemplo, canetas e lápis e pincéis atômicos. Geralmente eu uso para algo parecido, marcar um texto. Pode usar isso, pode usar isso, pode usar lápis. Então são para o mesmo uso, para uma mesma prática. Então, ao meu ver, elas devem ser colocadas juntas. E aquela questão também de prática, a quantidade de vezes que eu uso. Por que essas coisas estão aqui em cima? Porque eu uso muito caneta, eu uso muito lápis para escrever alguma coisa, para marcar um livro, eu sempre estou usando. Então não adianta pegar essas coisas e colocar em cima do guarda-roupa, porque vai estar organizado? Vai. Mas não vai estar de uma maneira prática. E o terceiro parâmetro que eu uso é a questão da viabilidade. E o que seria essa viabilidade? Eu vou dar um exemplo para ficar melhor de entender. O mouse. O mouse, ele tem um cabo grande e fica ruim para você limpar a mesa quando ele está desenrolado e montado. E ele nem sempre para mim é muito útil porque eu uso o mouse do notebook. Então, a viabilidade dele aqui na mesa é melhor ele enroladinho, no meu caso, dentro de uma caneca. Porque se eu for limpar, é só levantar a caneca, eu não preciso ficar puxando todo aquele fio e ajeitando para limpar a mesa. Outra coisa também que muita gente faz, que pra mim não é algo muito acessível, é arrumar muito a mesa de jantar. Tem gente que coloca um monte de enfeite na mesa de jantar e toda vez que vai comer, vai tomar café, vai almoçar, tem que ficar tirando e colocando, tirando e colocando. Pra mim isso não é muito acessível, porque você tem que ficar toda hora tirando e colocando aquilo do lugar. Então, algo que pra mim é organizado é que não precise ficar toda hora tirando, ou que vai te dar trabalho pra passar pra um determinado local, tipo colocar um vaso de flor perto da porta e toda vez que você tem que passar, você tem que tirar ele pra poder passar. Isso não é muito acessível. Agora, nem sempre eu consigo seguir essas coisas de maneira bem discernida, porque às vezes um parâmetro entra em contraste com o outro. Por exemplo, eu gosto de poucas coisas aqui na mesa, porém eu não fico com a mesa limpa totalmente. Por quê? Porque a organização prática, pra mim, ela sobrepõe a quantidade de coisas visíveis. Eu uso bastante caneta, então ela precisa ficar aqui em cima, mesmo que seja algo mais que fique em cima da minha mesa. É isso. Provavelmente, em algum momento, uma vai sobrepor a outra e eu acabo tendo que
equilibrar um pouco elas. Eu conversar sobre esses parâmetros com gel ajudou bastante a gente, tem ajudado ainda a gente entender um pouco melhor porque que um às vezes não ficava muito satisfeito com a arrumação do outro, e a gente está melhorando nisso até na nossa arrumação, tanto individual quanto em conjunto. Eu espero que tenha sido bom para você esse vídeo. Esses parâmetros não era para ser uma orientação para você, é mais para dizer o que aconteceu comigo e que foi legal e que funcionou. E sugerir que se você tem algum conflito nessa área de organização, você pense a respeito dos seus parâmetros, talvez a pessoa com quem você tem dificuldade tenha outros parâmetros de organização, e vocês conversando, você se entendendo também melhor a respeito dos seus parâmetros e conversando com essa outra pessoa, vocês possam se entender melhor e ajudar uma outra também. E eu acho que não dá pra ser uma orientação pra vocês esses meus parâmetros, porque eu mesmo não sou expert em arrumação, eu espero melhorar muito. Provavelmente terei muitos outros parâmetros daqui pra frente, mas é algo que eu gosto de pesquisar e praticar. Bom, é isso. A gente fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, curte aí o vídeo. Se quiser indicar pra alguém que tem dificuldade com organização, compartilhe o vídeo. E se você tem o seu parâmetro de organização, posta aí nos comentários pra gente trocar ideias. Tchau, tchau! Hoje nós vamos aprender a fazer um mural com fotos de pré-casamento. Para isso você vai precisar de 3 coisas: um mural, fotos de pré-casamento e fita adesiva bem pema. Então você pega as suas fotos de pré-casamento, você pega o durex e cola atrás das suas fotos. Depois você cola no mural. E é isso! Esse foi o mural que eu fiz. Montei ele para aparecer no vídeo de hoje, mas eu acabei mudando de cenário e eu queria que vocês vissem ele. Comentem nos comentários se vocês acharam legal, porque deu trabalho pra montar cada fotinha dessa. Ai!